Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte. Estou aqui retornando, do nosso recesso, estamos retornando às nossas aulas. Espero que vocês tenham tido um bom recesso, tenham descansado. E agora vamos iniciar o nosso terceiro bimestre com conteúdos pertinentes, da nossa história da arte. Sejam todos bem-vindos. E nesse terceiro bimestre vamos falar um pouco sobre essa diversidade do mundo da arte, falando exatamente dessa relação que existe entre a arte, principalmente entre o teatro e a música. Então, a partir de agora, a gente percebe como principalmente a coreografia e o espaço em que essa coreografia está inserido no próprio musical, né? No caso, vamos falar de um musical que é muito interessante, que ele vem trazer exatamente uma relação entre as artes. Então, essa diversidade gestual no espaço está principalmente relacionada a essas práticas e produções artísticas, culturais, inserido em um determinado contexto. No caso aqui, eu vou estar me referindo ao Grande Circo Místico, que é um espetáculo muito conhecido no nosso país, porque a partir desse espetáculo musical se trouxe várias escritas, se trabalhou com música, com teatro, com dança, com interpretação. Então veja que esse espetáculo musical ele foi criado no contexto, contexto histórico do ano de 1983, um momento que o Brasil está passando por várias transformações, várias mudanças políticas, tá? E aí ele foi criado originalmente para o Balé Teatro Guaiara, de Cuiabá. Só que, a partir dessa criação, se trouxe outras produções artísticas e, a partir dessas produções artísticas, a gente vê aí uma revelação muito grande, da arte. Por quê? Quando o Grande Circo Místico foi criado, ele foi criado com uma intenção, tá? E aí a gente vai perceber que a ideia aqui, era na verdade para o balé, onde a partir daí você vai ver todo um desenvolvimento artístico. Por quê? A gente vai perceber que artistas como o próprio Chico Buarque e Edu Lobo, eles vão ser extremamente responsáveis pela parte da produção musical. Por quê? Porque nesse espetáculo, se eles vão produzir várias músicas, no caso eles, o que eu falei agora há pouco, o Chico Buarque e o Edu Lobo, eles vão desenvolver, criar canções para o espetáculo, tá? E também o poema de Jorge Lima, que vem falar de uma história de amor. Então daí você já percebe toda a criação que vai existir em torno dessa produção. É uma história de amor entre um nobre e uma acrobata. Então foi a partir daí que se originou toda essa produção artística, que aí ela vai estar inserida exatamente no contexto em que esses artistas estão no momento, tá? Então veja só, é interessante para falar dessa produção, a gente discutir um pouco sobre o conceito de coreografia, porque foi daí onde foi se desenvolvido tudo, né? Então, a coreografia é uma organização dos elementos de uma dança. Então, toda dança, ela precisa de ter uma coreografia, onde os artistas, eles vão
a partir dessa coreografia, desenvolvem toda uma interpretação. Então, os movimentos e o modo como serão feitos, no caso aqui está inserido nesse espetáculo, as relações de quem a dança com a música, no caso também os sons, que foi as produções de Chico Buarque e o Edu Lobo. Então vocês percebem que a partir da coreografia, a gente já percebe aí a relação com o lugar onde se dança, que era exatamente contando a história desse espetáculo. Percebe-se também que todo o processo da produção vai existir o quê? A interação com os outros dançarinos e com o público, como isso é muito comum em vários espetáculos, tá bom? Então veja só, pessoal, todos os elementos que compõem a cena fazem parte da coreografia. E aí a gente vai observar aí os figurinos, como vocês estão vendo aí, a forma que cada artista está vestido, os objetos que compõem a cena, a iluminação. Essa iluminação cênica, ela é de fundamental importância, né, para se demonstrar. Então, outra importância que a gente percebe aqui é a música, né? A música ela é determinante, por isso que é um espetáculo, para a composição das coreografias. Então, a gente não tem como fazer a coreografia, contar todo o espetáculo, sem ter uma canção. No caso, essas canções de Chico Buarque com o Edu Lobo, elas foram de fundamental importância, porque são canções que vêm o quê? Vêm contar a história dos personagens, tá? Então, vocês vão perceber, inclusive, nessa imagem, que o palco, né, é no palco que o palco ele vai ser transformado exatamente com o cenário. Todo o palco ele vai compor, né, o espetáculo. Então, o palco ele vai ser transformado exatamente nesse cenário que eles querem, que seria o quê? Um salão de baile. Então, vocês vejam que, de acordo com o cenário, as vestimentas, se conta um pouco dessa história. Aqui a gente tem a imagem, né? Mais uma imagem num tamanho maior, que vem mostrar exatamente como essas produções vêm compor todo o processo de produção desses artistas, tá? Outra característica importante que eu vinha falando é que, a partir dessa história de amor que é contada nesse espetáculo, que vai ter toda uma produção, né, de canções e todo esse poema que vem ser retratado, e depois, inclusive, minha gente, é transformado. Essas produções artísticas, elas acabam dando uma continuidade e acaba surgindo depois um filme, né, contando a história de todo esse espetáculo, exatamente porque é uma produção artística riquíssima e se percebe a importância que tem, né, dentro da arte. Então, o que é que eu quero que vocês percebam nesse momento? Aqui nós temos uma imagem que é a capa do CD que foi criado para o espetáculo com as músicas de Edu Lobo e Chico Buarque, né, o Grande Circo Místico. E aí vocês percebam também que tem a participação de outros artistas, né, como Milton Nascimento, a própria Gal Costa, Zizi Posse. Então, a voz desses cantores deram, de fato, uma expressão maior para esse espetáculo. Então, percebam, e agora a gente tem como relacionar, né, essas práticas artísticas a diferentes dimensões da vida social, tanto social, cultural, política, histórica, econômica, estética. E aí a gente percebe, quando fala de relacionar essas práticas artísticas à própria economia, é porque essa produção ela veio de fato contribuir com a economia. Ela veio também trazer
uma dimensão histórica do contexto da própria política do Brasil. Né? Através desse espetáculo se mostra a cultura, né, de um povo. Então veja que é uma produção riquíssima, que vocês, enquanto estudantes, devem ter um olhar sensível para as produções artísticas, né? E como essas produções artísticas, elas vêm trazer uma relação, né, entre o corpo e o espaço em que o artista está inserido. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá? Na próxima aula eu vou dar continuidade ainda falando sobre essas produções artísticas, essas expressões e como elas estão relacionadas à vivência do artista no dia a dia. Muito obrigada e até a próxima.